Olá, meu amigo, minha amiga, eu espero que você venha estar bem. Estamos aqui para mais um vídeo neste canal. Lembrando que este canal, quando Deus colocou para eu fazer isso em meu coração, tem como objetivo sempre glorificar o nome de Deus. Eu peço que você, como gratidão a Deus pelas palavras que eu tenho colocado aqui diariamente, você venha agradecer ao nosso Deus, dando seu like, venha comentar, venha se inscrever neste canal, não por mim, mas para Deus, para que o nome do Senhor Jesus ele venha a ser glorificado e outras pessoas venham ser alcançadas pela palavra do Senhor. Então eu peço que você faça isso com gratidão a Deus, não por mim, tá? Hoje eu quero compartilhar um texto que se encontra em Mateus, no seu capítulo de número 25, a partir do verso de número 31, que diz assim a palavra do Senhor: E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei os que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fôssemos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então essa é a palavra do Senhor para o dia de hoje, para a sua vida, meu amigo, minha amiga. Eu quero, em cima desse texto, falar sobre a vinda de Jesus Cristo, falar sobre o grande julgamento que será feito nesse texto. A palavra do Senhor diz, e é bem clara, que ele colocará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Ele dirá essas coisas: lembra quando estive nu e me vestiste, estive com fome e deste-me de comer, era estrangeiro e me acolhestes. Isto ele fará e falará para os escolhidos dele, ou seja, para a igreja que o aceitou, que entregou a sua vida a ele, aqueles que fizeram boas coisas aqui na terra. Não que nós somos salvos pelas obras, mas as obras elas foram feitas para que nós viéssemos a andar nelas. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas há um conjunto de atributos para nós andar na presença de Deus, fazendo o que é bom, fazendo o que é reto diante dos olhos do Senhor. E lembrando que sempre os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. A palavra do Senhor Jesus vai dizer que os pensamentos do Senhor, eles são maiores do que os nossos pensamentos. Eu quero, diante desse texto, sobre a boa-fé, sobre a caridade, sobre ajudar o nosso próximo, isso Deus ele requer de nós, para nós viver uma vida estendendo a mão para o nosso próximo quando nós pudermos. Isto é uma clara verdade para quem quer viver o melhor dessa terra diante de Deus, viver o melhor no ministério, na família, em todas as áreas da sua vida, na vida financeira, em tudo que você quiser viver bem. Faça o bem ao teu próximo, porque Deus ele vai lhe recompensar quando você passa a fazer o bem para o teu próximo. Eu lembro uma certa feita, eu já era cristão, já servia ao Senhor Jesus, mas pelo pouco conhecimento sobre os pensamentos de Deus, nós não conseguimos compreender Deus por completo, mas nós temos a mente de Cristo, segundo a palavra, e não vivemos mais nós, mas Cristo é quem vive em nós. E ali um rapaz, aparentava ter uns 19 anos, e ele me pediu uma Marmitex, e eu estava com algumas pessoas ali, tanto que eu não dei essa Marmitex, porque eu coloquei em meu coração que ele tinha força, que ele tinha saúde, que ele era um rapaz jovem, ele devia ter acordado cedo. Isso já era meio-dia quando ele pediu a Marmitex. Eu falei em meu coração isso: ele deveria ter acordado cedo, corrido atrás do pão dele cotidiano, ter trabalhado, pegado uma latinha, carpido um terreno, feito alguma coisa para conseguir esse alimento. Mas só que quando nós vamos para um centro de uma cidade, aqui como no centro de São Paulo,
ou no centro da cidade aqui onde eu moro, qualquer lugar que você for, você vai ver muitos moradores de rua. E quando você passa a olhar o semblante deles, você vê que o ombro deles estão caído, que eles estão sem força, desanimados. E quando esse rapaz pediu essa marmitex para mim, eu coloquei em meu coração que ele tinha saúde para correr atrás do pão cotidiano dele. Ele deveria ter trabalhado, feito alguma coisa. E outras pessoas que estavam comigo ali pagou a marmitex para ele, mas eu não paguei. Eu fiquei com isso na minha mente. Não, ele deveria ter acordado cedo e trabalhado. Aí o Senhor Jesus, ele começou a falar em meu coração: Isaac, não é bem assim. Você lembra quando você estava cansado, desanimado? Você conseguiu levantar da cama que você dorme? Aí Deus começou a falar em meu coração: e você não tem um banho para tomar, uma comida para comer, um cobertor para se encobrir? Aí Deus falou assim: você acha que esse rapaz, ele vai ter força para levantar do chão que ele dorme? Ele vai ter força para se levantar no frio que ele dorme? E ele não tem nada. E você tem tudo e não conseguiu. E eu falei: meu Deus, o Senhor está falando a verdade, meu Pai. O Senhor é a verdade. E eu comecei a raciocinar isso. Aí Deus falou assim comigo: agora eu vou te falar como se deve fazer a obra de Deus e qual que é os meus pensamentos. Eu falei: meu Pai amado, Jesus Cristo. E eu fui em uma barraquinha de pastel, comer um pastel, e veio uma criança pulando. Agora foi um jovem, né, que eu tinha negado a marmitex. Aí veio uma criança assim, andando com outra criança, pulando, alegre. Eu falei: esse menino vai pedir um pastel para mim. Eu estava comendo um pastel ali, ele pediu um pastel para mim e eu paguei. E ali eu comecei a falar de Jesus para ele, porque eu lembrei da marmitex que eu tinha negado. Eu paguei o pastel para esse moleque, para esse pequenininho. E ali Deus começou a ministrar algumas coisas ao coração dele, através da minha vida. Eu falei: sua família, sua mãe, vocês servem a Deus? Ela servia, mas está desviada. E eu creio que através da palavra que eu falei a ele, toda a família dele foi alcançada, porque eu creio que ele chegou na casa dele, ele deve ter falado para a mãe dele. Um homem falou de Jesus para mim. Exaltado é o nome do Senhor. E passou-se um tempo, voltei à barraquinha de pastel novamente, e ali vem um senhor, já de idade, pegando a massa de pastel do lixo e comendo. Eu falei: Senhor, misericórdia, Deus. Eu falei: moça, prepara um pastel para esse senhor. E trouxe ele até mim, sentei ele na mesa comigo, peguei ali o ketchup, a mostarda, e nós começamos a conversar. Comecei a falar de Jesus para ele. E ali ele falava que a fraqueza dele era a bebida alcoólica, mas eu profetizei sobre a vida dele que Deus ia libertar ele, que Deus tinha um novo propósito para ele seguir a Cristo. E ali o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Eu creio que mais uma alma foi alcançada para o reino dos céus. E depois eu fui na Várzea, é uma cidade próxima que tem aqui na minha região, em um restaurante. Estava passando em frente desse restaurante e ali veio uma moça até mim. Lembra que Deus havia feito passar por uma experiência com uma criança, com um senhor de idade, e agora com uma moça, para eu não falar que estes tinham forças, né? Que é uma criança, um idoso, uma mulher, e ela já estava bem cansadinha, magrinha, do sofrimento da vida. E eu falei: meu Pai amado. E ela veio até mim, pediu uma marmitex, voltou lá no início de novo, na marmitex. Ela: moço, paga uma marmitex para mim? Eu falei: claro, eu pago sim. Ela falou: olha, eu tenho R$2, você pode também pagar uma coca para mim? Eu falei: não precisa dar os R$2 também não, eu vou pagar uma coca para você, porque eu sei como é uma marmitex seca, né, sem uma coca ali para beber. Ele: não, pode guardar, eu pago para você. Eu ia falar a seguinte frase para ela, depois que eu entregasse a marmitex, como eu entreguei a coca, eu ia falar assim: Jesus te ama. Aí eu falei para ela assim: olha, eu vou te falar uma coisa. Ela: não precisa falar não, eu já sei, Jesus me ama, né? Aí eu me assustei assim, eu falei: meu Pai amado. Você vê como Cristo trabalha, como Cristo tem o seu modo de pensar. Então, que você venha refletir sobre esta palavra, em fazer o bem para o teu próximo, em contribuir para o teu próximo na medida das tuas forças, é claro. Nós não podemos também sair ajudando todo mundo, porque primeiro nós temos que nos ajudar. Mas você que tem um propósito em seu coração, contribua com um pouco para o reino de Deus. O nome do Senhor Jesus vai ser glorificado e almas vão ser alcançadas para o reino dos céus. Eu espero que esse vídeo ele tenha falado com você. Você venha aí para Deus dar o seu like, para Deus você venha comentar e para Deus você venha se inscrever, não por mim,
mas para que outras vidas venham ser alcançadas por esta palavra e por esse testemunho. Deus abençoe a vida de vocês.